Boa noite, meu nome é Augusto Salomão Born Schlegel, sou professor do curso de Engenharia Mecânica e no módulo 4 agora estarei ministrando a disciplina Dinâmica dos Fluidos Computacional, uma disciplina eletiva do PPC do curso de Engenharia Mecânica. Ela é uma disciplina que faz interface com outras engenharias, porque a gama de aplicações ela é muito variada, Então temos aí diferentes tipos de funcionalidades que podem ser exploradas pelos colegas dos outros cursos. Infelizmente estamos nesse contexto do calendário acadêmico emergencial, um mês é um pouco corrido para o desenvolvimento do conteúdo dessa ementa, mas estaremos aí de uma forma adaptada fazendo esse trabalho da melhor maneira possível. Bom, a dinâmica dos fluidos computacional, o CFD, ela nada mais é do que uma ferramenta que podemos estar utilizando para análise em engenharia. Nós temos basicamente três vertentes. Uma primeira vertente é a análise que chamamos aí de métodos analíticos, aquilo que a gente vê em mecânica dos fluidos 1, mecânica dos fluidos 2, onde se faz uso das leis de conservação e de coeficientes empíricos, como por exemplo quando a gente calcula perda de carga em singularidades, quando se calcula as forças aerodinâmicas do escoamento em torno de diferentes perfis. Esse tipo de abordagem nos dá uma resposta relativamente mais rápida e um valor aproximado conforme aí as premissas que são adotadas para o problema avaliado. Eu diria que talvez aí na grande maioria dos casos ela traz aí um resultado que é suficientemente adequado. Então não é porque aqui a gente vai ganhar a competência de trabalhar com o CFD que necessariamente sempre é necessário o uso do CFD. Para problemas simples não faz o menor sentido aí o custo de uma análise CFD, que é bem caro. Outro tipo de abordagem é a análise experimental, onde a gente tem a representação do problema físico, o que não isenta aí de algumas premissas, porque na construção de um protótipo, de uma maquete, sempre existe algum nível de simplificação que acaba e que pode comprometer aí a análise do problema. Nessa imagem aqui nós temos o trabalho do Leonardo, esse trabalho ele foi publicado no CREEM de 2019 e ele estudou aí o escoamento em torno do corpo de Armed, que é essa figurinha aí, que é um modelo simplificado de automóvel. Então ele é bastante utilizado no estudo de aerodinâmica veicular. Então nós temos aqui a abordagem experimental, um ensaio realizado no túnel de vento. É importante aí que seja utilizada uma instrumentação adequada para a obtenção dos dados. Não é porque é experimental que tudo que é apresentado ali é verdade. É necessário esse cuidado com a instrumentação, calibração. E a resposta é um tanto quanto lenta, porque todo o projeto de concepção, construção e instrumentação de um experimento é muito trabalhoso e custa dinheiro. Os métodos numéricos, em contrapartida, o que o CFD faz? Ele faz uma predição do fenômeno físico, no caso escoamento ou transferência de calor, por meio de uma modelagem numérica. Então existe uma série de premissas mais um método numérico por trás para a realização desse estudo. Nesse exemplo aqui, também o Leonardo ele fez tanto a abordagem experimental quanto numérica do estudo do escoamento em torno do corpo de Armed, e esse trabalho aqui foi publicado aí no COBEM do ano passado. A gente percebe aqui uma riqueza de detalhes um pouco maior, por conta da metodologia empregada,
e exige um certo cuidado a análise desse tipo de resultado, né? Porque nós estamos aqui imitando o que a natureza faz, e isso, dependendo do jeito que é utilizado o método numérico, não pode não levar a um resultado muito bacana, né? Então, a análise de métodos numéricos para avaliação de escoamentos exige um cuidado adicional. As respostas são normalmente num tempo e num custo menor quando a gente compara com uma abordagem experimental, por exemplo. E aqui nós temos aí uma facilidade maior aí com relação à mudança de geometria. Outro ponto positivo aqui para análise numérica é que quando nós temos aí condições severas que incluem produtos químicos, vazamento, reações de combustão, essas condições severas, para garantirmos aí a segurança das pessoas que estão realizando um experimento, né, uma abordagem experimental, existe um cuidado triplicado. Então, a abordagem numérica, ela também aí facilita nesse sentido. Bom, então, o grande desafio da abordagem do CFD é justamente a utilização desses métodos numéricos, que são aí, chamei aqui de artifícios, uma espécie aí de, quando a gente não tem o conhecimento ainda, né, como se fosse uma espécie de bruxaria aí que o computador faz para prever os campos de velocidade e os campos de pressão. Então, ao longo do curso estaremos entendendo melhor esses métodos e podendo avaliar melhor a análise de CFD. Então, esse daqui foi um exemplo de outro trabalho de TCC colega de vocês, Matheus Francisco, trabalho publicado aí no CREEM de 2018. Então, percebam na imagem da esquerda, todo o aparato experimental no túnel de vento, o cuidado com o corpo de prova para a gente perturbar assim o mínimo possível do escoamento, né? E tudo isso se gasta muito tempo, né? Na abordagem numérica temos aí um ganho substancial aí, com relação a variável tempo aí para se obter um primeiro resultado, né? Sem dizer que hoje nas nossas instalações a gente consegue fazer uma análise mais qualitativa do escoamento no túnel de vento. Ainda estamos lutando aí para instrumentá-lo de maneira mais adequada, na abordagem numérica temos aí uma avaliação quantitativa completa. Bom, como eu tinha comentado no início, temos diferentes aplicações aí, tanto na aeronáutica, na automobilística, no estudo de equipamentos eletrônicos, na dissipação de calor em eletrodomésticos, na indústria de óleo e gás, bioengenharia, meteorologia, construção civil e por aí vai, né? O número de aplicações é bastante elevado. Onde a gente pensa em escoamento, a gente pode estar fazendo aí análise numérica desse escoamento. As ferramentas de CFD, elas vêm se tornando cada vez mais populares, né, por parte ao acesso facilitado a computadores. Quando a gente compara aí a coisa de 20 anos atrás, por exemplo, o próprio desenvolvimento do hardware, hoje é cada vez mais fácil a realização de análise de escoamento por meio de ferramentas numéricas envolvendo geometrias mais complexas. Isso também se dá por parte do desenvolvimento e aprimoramento dos próprios métodos numéricos, que permitem aí a solução de maneira mais rápida. A presença de softwares com interfaces amigáveis que sempre acabam dando algum tipo de resultado, né? É muito intuitivo a forma de setar um problema de CFD em alguns dos softwares aí. Então, temos também uma documentação online extensa, embora muita gente acabe se queixando desse ponto. Temos sim vários fóruns, né? Tem
CFD Online, que é acho que um fórum mais acessado aí nessa vertente. Diferentes tutoriais, o próprio YouTube, muita coisa. Então temos material pra caramba, além de literatura sobre CFD, a maioria em inglês. Então, dada essa somatória de ingredientes aí, nós temos uma falsa sensação de que a análise, a simulação, ela é uma tarefa trivial, mas a questão em si que eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje não é nem tanto a simulação em si, mas a análise do problema em si, que não é apenas botar o programa para rodar, né? Então, nessa linha de raciocínio, né, quando a gente pensa só no código isoladamente, a gente tem entrada e saída, né? Como dados de entrada, nós adotamos uma série de premissas e aí já é necessário algum tipo de julgamento do problema físico a ser estudado, e como saída nós temos algum tipo de resultado, que acaba sendo normalmente campo das grandezas aí de interesse, né? Velocidade e pressão. A avaliação desses campos, ela, num primeiro momento, ela pode ser feita de maneira qualitativa e depois quantitativamente, e podemos aí observar se o resultado que é oferecido pelo código de CFD, se ele realmente faz sentido. Não necessariamente quando o software acusa que a simulação ela foi finalizada, que houve convergência, de que o resultado seja fisicamente consistente, por mais validado que seja e consagrado que seja o software, né? Isso, dependendo dos dados de entrada, é possível aí que tenhamos algum tipo de inconsistência e que os campos não façam o menor sentido, né? Então, aquelas figuras coloridas que geralmente são apresentadas é justamente para isso, para que elas sejam interpretadas do ponto de vista físico e falem para a gente ter segurança de que o resultado em si, seja, por exemplo, forças aerodinâmicas, perda de carga ou coisas do tipo, que elas sejam consistentes. Bom, então na sequência aí caímos na avaliação desses parâmetros, por exemplo, força de arrasto, e com o resultado que é obtido, nós podemos, com base em trabalhos anteriores, já temos aí o sentimento do que era esperado daquele tipo de simulação. Então, a avaliação desses parâmetros, do comportamento desses parâmetros, por exemplo, numa análise que é transiente, né? De repente é esperado que a temperatura ela aumente ou abaixe, que a velocidade diminua numa determinada região. Então, esse comportamento ele também precisa ser avaliado. Bom, com base nessa avaliação, é iniciado um processo de revisão do modelo, né? Esse modelo pode ser um modelo próprio que vocês estejam analisando, ou dentro do ambiente profissional aí, pode acontecer a empresa onde vocês trabalhem deles subcontratarem essa análise CFD. E aí um relatório de cálculo pode ser enviado para você para que você faça a análise no serviço que foi subcontratado e que deu aval, o relatório está ok ou não está ok para o pagamento do serviço, né? Então essa revisão do modelo ela pode acontecer assim, de algo que você mesmo esteja fazendo ou de algo que foi subcontratado, né? Então a questão da análise em si ela é bastante importante aí. Então, para que a gente possa fazer essa análise, é necessário se colocar alguns questionamentos, seja assim, enquanto o caso esteja rodando, ou até mesmo tem muita coisa que a gente acaba se deparando no momento da redação do relatório de cálculo, né? E aí a gente precisa voltar e corrigir eventuais problemas.